Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast intitulado Entre a Norma e a Vivência, a acessibilidade em áreas patrimoniais sob a perspectiva da comunidade acadêmica. E hoje vamos conversar sobre um tema que atravessa a preservação histórica. Como garantir inclusão e permanência sem abrir mão da preservação histórica? Esse podcast faz parte da pesquisa realizada na disciplina de Técnicas Retrospectivas e reúne teoria, legislação, análises técnicas e vivências reais de estudantes. Nos últimos anos, discutir acessibilidade deixou de ser um detalhe técnico para se tornar um compromisso ético e social. Afinal, a acessibilidade, definida pela Lei Brasileira de Inclusão, é uma condição básica para o exercício da cidadania. Mas quando inserimos esse debate dentro de áreas históricas, como o Centro de São Luís, a questão fica ainda mais complexa. Como adaptar um patrimônio secular a necessidades contemporâneas sem descaracterizar a sua memória? Autores como Carvalho 2024 mostram que a acessibilidade patrimonial exige soluções específicas. Não dá para pensar só na preservação, nem só na adaptação. É necessário equilibrar os dois. E para isso, temos dois convidados muito especiais para tratar desde a norma até a vivência. A professora Lúcia Moreira, especialista em acessibilidade, pesquisadora da área e docente da FAUEMA, que, apesar de não estar presencialmente, contribuiu com materiais para a fundamentação desse podcast. E o estudante da FAU, Wesley, que tem mobilidade reduzida e que vai compartilhar como é viver, circular e estudar no centro histórico e no prédio da faculdade. Assim, damos início ao eixo 1 do nosso podcast, a perspectiva técnica do prédio da FAUEMA. Antes de darmos início às perguntas, é importante fazer um esclarecimento para quem está nos ouvindo. A professora e arquiteta Lúcia Moreira do Nascimento, que seria nossa convidada neste episódio, infelizmente não pôde estar presente no podcast por questões de agenda. No entanto, sua contribuição para esse debate é fundamental e permanece extremamente presente ao longo de todo o episódio. A professora Lúcia é responsável por laudos técnicos e materiais especializados sobre as condições de acessibilidade do prédio histórico onde funciona a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Esses documentos foram elaborados a partir de vistorias técnicas no edifício, com base nas normas vigentes, especialmente a NBR 9050, e em legislações federais que tratam do direito à acessibilidade em edificações de uso coletivo. Nesse episódio, vamos responder a algumas perguntas, tomando como referência para as respostas diretas os laudos técnicos produzidos pela professora, utilizando suas análises, diagnósticos e recomendações como base para a nossa discussão. Dessa forma, mesmo não estando aqui presencialmente, sua contribuição técnica orienta todo o conteúdo que será apresentado a partir de agora. Nós, da produção, separamos questionamentos recorrentes dentro da própria FAU e a partir da vivência cotidiana de estudantes, professores e usuários do prédio histórico. A primeira pergunta é: como é avaliado, de forma geral, as condições de acessibilidade do prédio histórico da FAUEMA? Bom, com base no laudo técnico, a avaliação das condições de acessibilidade do prédio histórico aponta um cenário bastante crítico. Os laudos técnicos indicam que a edificação apresenta diversas barreiras arquitetônicas que comprometem o acesso seguro, autônomo e digno de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essas barreiras estão presentes principalmente na circulação vertical, como escadas que não atendem às exigências normativas, e também nos sanitários, que não oferecem condições adequadas de uso acessível. Elementos essenciais como corrimãos em 2 alturas, sinalização tátil e visual, pisos táteis de alertas e sanitários acessíveis com entrada independente estão ausentes ou em desacordo com a NBR 9050. Uma outra dúvida recorrente para os estudantes é sobre normas e contradições. Quais são os principais pontos da NBR 9050?
Norma essa que vemos tanto na elaboração de projetos acadêmicos que o prédio descumpre hoje. E por que esses pontos são tão críticos em uma edificação de uso coletivo, especialmente em uma universidade? Os laudos técnicos apontam diversos descumprimentos da NBR 9050, mas alguns pontos se destacam por sua gravidade. Um deles é a inadequação das escadas, que não possuem corrimãos contínuos em duas alturas, não apresentam prolongamento nas extremidades e carecem de sinalização tátil e visual dos degraus. Isso compromete diretamente a segurança e autonomia de pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida ou idosos. Outro ponto crítico está nos sanitários. O prédio não dispõe de sanitário acessível com entrada independente, como exige a norma. Além disso, os sanitários coletivos apresentam boxes sem dimensões mínimas adequadas, a ausência de barras de apoio, lavatórios fora das alturas normativas e sinalização inadequada. Esses itens são considerados críticos porque a universidade é um espaço de uso coletivo onde a acessibilidade não é opcional, mas obrigatória por lei. A NBR 9050, junto ao Decreto Federal número 5.296 e a Lei Brasileira de Inclusão, estabelece que todos os ambientes de uso comum devem ser acessíveis. Quando essas normas não são atendidas, o que ocorre não é apenas uma falha técnica, mas uma exclusão prática de parte da população do direito à educação e à convivência no espaço universitário. No eixo 2, deixamos de lado a abordagem baseada apenas em normas e legislações para entrar na vivência prática do espaço. A partir do relato do aluno Francisco Wesley, discutimos como o edifício é utilizado no cotidiano acadêmico e quais dificuldades surgem na experiência real de quem circula, estuda e permanece nesses ambientes. Esse eixo traz a perspectiva do usuário, permitindo compreender como as condições espaciais impactam diretamente a rotina dos alunos. Dando início ao nosso eixo 2, Wesley, para começar, como é o teu percurso diário até chegar no centro histórico? Quais trechos ou situações costumam ser mais desafiadoras para você? O meu percurso para chegar na faculdade não é considerado um percurso muito longo, mas uma parte dele é um pouco cansativa e com algumas dificuldades. Eu pego o ônibus ali na Avenida Daniel de La Touche. Ali já tem um pouco de dificuldade naquele sinal, que o sinal demora um pouco a abrir. Eu chego no terminal da Praia Grande, aí eu tinha que subir aquela ladeira que eu falo, é aquela rua ali de frente à Câmara Municipal, subindo em frente ao prédio histórico, que já é o centro histórico, né? Reviver. Ali eu tinha um pouco de dificuldade, porque era muito longo o percurso e eu chegava bastante cansado lá no prédio. Agora tem aquela outra rota menor, mas também que não deixa de eu ficar cansado, porque é uma rua muito inclinada, uma ladeira, né? E aí eu chego já lá bastante cansado, por causa que já tenho que caminhar um pouco e ainda por cima subir aquela ladeira. Ela é cansativa tanto para me subir quanto para me descer, por causa da minha dificuldade. Então eu acho que aquelas ruas ali não tem nenhuma acessibilidade. Não só para mim que tem um problema nas pernas, como para pessoas que têm deficiência de visão, entre outros. Eu acho que não tem acessibilidade ali. E Wesley, e quando você chega na FAO, quais são os maiores desafios que encontra dentro do prédio? O que mais dificulta a sua autonomia no dia a dia? Eu acho que um dos maiores desafios lá do prédio é não conseguir acessar os outros pavimentos, como as salas de aula, os laboratórios, a sala de maquete, por conta que o elevador está com problema. Aí eu só consigo ficar no térreo, por conta da minha deficiência física, né? Aí a gente ficou numa sala improvisada
Eu fiquei numa sala improvisada, que é a sala de monografia. Quando a gente precisou fazer maquete, eles desceram as tábuas de corte. E com isso a gente tentou improvisar ao máximo. O primeiro período foi improvisado lá, mas que não supriu todas as nossas necessidades. E eu acho que o prédio não é acessível. Pelo menos para mim, que tenho deficiência física, ele não é acessível. E acredito também que para pessoas com outra deficiência, ele não tem acessibilidade também. Depois de tudo o que discutimos até aqui, entre normas, vivências reais e análises do espaço urbano e universitário, fica claro que a acessibilidade não deve ser tratada como uma exceção. Uma das possibilidades é criar rotas acessíveis contínuas, não apenas nas áreas turísticas, mas em todo o centro, especialmente nos trechos onde a circulação é mais difícil. O que já existe no programa de revitalização do centro histórico pode e deve ser ampliado. Padronizar a pavimentação, garantir rampas adequadas, continuidade tátil e calçadas com largura mínima já seriam um avanço significativo. Outra perspectiva, talvez menos comum, mas extremamente promissora, é a retomada dos bondinhos como meio de transporte interno acessível. Eles poderiam criar rotas estratégicas ligando pontos de interesse, conectando áreas mais acidentadas e facilitando o deslocamento de moradores, estudantes, turistas e pessoas com mobilidade reduzida. Seria uma solução moderna, inspirada em referências históricas da própria cidade. Também é importante redefinir os fluxos viários, repensando quais ruas realmente precisam ser destinadas aos carros. Em paralelo, a criação de bolsões de estacionamento próximos às instituições públicas, culturais e de ensino, como a própria UEMA, reduziria o trânsito interno no centro e ampliaria o espaço para pedestres e rotas acessíveis. E assim encerramos o episódio de hoje do nosso podcast. Queremos agradecer à professora Lúcia por trazer clareza técnica e reforçar a importância das normas como instrumento de inclusão. E ao Wesley, aluno da FAU, pela sensibilidade em compartilhar suas vivências, que nos lembram que a acessibilidade não é teoria, mas sim é vida real acontecendo todos os dias. Obrigada a você que nos acompanhou até o final e que as ideias discutidas aqui inspirem melhorias, projetos mais humanos e uma cidade que realmente acolha todas as pessoas.